Olá! Hoje a gente vai abrir um dossiê sobre uma das histórias mais importantes do horror cósmico. A proposta é montar juntos um quebra-cabeça aterrorizante, usando uma coleção de documentos espalhados, recortes de jornais e testemunhos, tudo para revelar uma verdade que, talvez, fosse melhor ter ficado enterrada. E tudo começa com essa frase, que já define o tom filosófico e sinistro da história. A ideia aqui é que a nossa sanidade depende, por incrível que pareça, da nossa própria ignorância. Se a gente fosse capaz de conectar todos os pontos, a imagem final não traria sabedoria, mas sim a mais pura loucura. Ok, vamos mergulhar nisso. Nossa investigação começa com a primeira evidência, os papéis estranhos deixados pelo tio-avô do narrador, o professor Angel, que morreu há pouco tempo em circunstâncias bem misteriosas. Dentro de uma caixa trancada, o narrador encontra esse conjunto de provas. Um baixo relevo de argila bem perturbador, com uma criatura que nem dá para descrever direito, anotações febris sobre sonhos e cultos secretos, e uma pilha de recortes de jornais falando de um surto global de loucura. Cada peça, sozinha, é só estranha, mas juntas, elas começam a formar um padrão assustador. A origem da escultura de argila é o nosso primeiro elo. Ela foi feita por um jovem artista, um tal de Wilcox, que se dizia psiquicamente hipersensível. Ele esculpiu a peça num estado de febre, depois de um sonho muito vívido sobre uma cidade alienígena e uma frase que ele não entendia, mas que ficava ecoando na cabeça dele. Agora, o que é realmente impressionante aqui é a correlação. A doença do Wilcox coincide, assim, perfeitamente com um período de pesadelos globais e pânico em massa. Tudo isso meticulosamente documentado pelo professor. É como se a mente do artista fosse uma antena para uma transmissão psíquica que estava enlouquecendo gente sensível no mundo todo. E aí, de repente, do mesmo jeito que começou, tudo para. O silêncio psíquico é quase tão perturbador quanto o barulho que veio antes. Mas a investigação do professor não começou com o Wilcox. Na verdade, o caso do Wilcox só o fez conectar os pontos com o arquivo mais antigo no seu dossiê. Vamos agora a fundo nessa outra parte da investigação, com o relato arrepiante de um inspetor de polícia, de muitos anos antes. Então, 17 anos antes dos sonhos do Wilcox, o inspetor Legrasse invadiu um culto nos pântanos e achou um ídolo. O ponto crucial é este. A estatueta que ele apreendeu era idêntica à criatura que o Wilcox sonharia e esculpiria quase 2 décadas depois. A conexão entre esses dois eventos separados por tanto tempo e espaço é o que deixou o professor Angel em alerta máximo. Durante o ritual, os homens do Legrasse ouviram os cultistas cantando essa frase estranha, gutural, uma sequência de sílabas que não pertencia a nenhuma língua humana conhecida, mas que era o centro da fé deles. E aqui está o significado. Pela primeira vez, os nomes-chave aparecem: Cthulhu, a entidade que eles adoram, e R'lyeh, sua cidade submersa. A frase em si já é um paradoxo aterrorizante. Como é que algo pode estar morto e, ao mesmo tempo, sonhando? Os cultistas capturados revelaram sua teologia cósmica. Eles adoram os grandes antigos, seres que dominaram a Terra eras atrás. Agora eles estão adormecidos, mas seus pensamentos ainda podem tocar nosso mundo através dos sonhos, chamando seus seguidores e esperando o momento certo para despertar e mergulhar a humanidade no caos. Isso nos leva à peça final e mais chocante do dossiê. Não é mais um sonho nem um ídolo antigo. É um testemunho em primeira mão de um marinheiro norueguês que viu o pesadelo se tornar realidade. E aqui está a prova que o professor nunca chegou a ver, um recorte de jornal australiano. Ele descreve um iate achado à deriva no Pacífico com um único sobrevivente, completamente delirante, Gustaf Johansen. E a data do resgate? Abril de 1925, exatamente quando a onda global de loucura acabou. O manuscrito do Johansen descreve o impensável. A tripulação dele encontrou uma ilha que surgiu do mar depois de um terremoto. Era R'lyeh. Ele não a descreve como um lugar normal, mas como uma paisagem de pesadelo, com uma arquitetura que violava as leis da física, da geometria. Um lugar que podia enlouquecer uma pessoa só de olhar. No topo da cidade, eles encontram uma porta gigantesca. Curiosos, eles conseguem abrir. O que sai de lá não é só escuridão, mas uma escuridão quase física, uma fumaça de eras presas ali. E então, algo começa a sair. Essa é a descrição do Johansen. Simples, direta e absolutamente apavorante.
Não era uma criatura no sentido que a gente entende. Era um pedaço da paisagem que se levantou e começou a se mover. Nesse momento, o horror toma forma. O grande Cthulhu, a criatura dos ídolos e dos sonhos, estava finalmente livre. Por acidente, os marinheiros fizeram o que o culto tentava há séculos. As estrelas estavam alinhadas e a coisa no fundo do mar tinha despertado. Num ato de puro desespero, Johansen vira o iate e o joga com força total na cabeça da criatura. E funciona por um segundo. A cabeça explode, mas a coisa não morre. Como um pesadelo, ela simplesmente começa a se recompor. Johansen escapa, mas com a certeza aterrorizante de que essa entidade não obedece às regras da matéria. Então, o que tudo isso significa? Os sonhos, o culto, o monstro, eles são peças de um horror filosófico muito maior. Agora vamos conectar todos os pontos. O ponto crucial é o seguinte: o horror não é que Cthulhu seja mau. O horror é que Cthulhu simplesmente existe. Ele e os grandes antigos são tão vastos e antigos que a humanidade, nossa moralidade, nossas vidas são completamente irrelevantes para eles. A gente não é mais significativo para eles do que formigas numa calçada. E a qualquer momento eles podem decidir pisar. Essa é a essência aterrorizante do cosmicismo. Mas, para entender completamente a natureza desse horror, não dá para ignorar a sombra que paira sobre a própria história, a do seu criador. E a nota do editor na obra que analisamos nos força a encarar isso de frente. As fontes deixam claro que o medo do desconhecido em Lovecraft estava, infelizmente, ligado aos seus preconceitos pessoais, incluindo racismo e xenofobia. Seus cultos aterrorizantes são muitas vezes formados por grupos étnicos que ele marginalizava na vida real. É um aspecto sombrio da obra dele que é impossível ignorar ao analisar seu impacto e seus temas. E isso nos traz de volta ao começo. A história é um aviso. O narrador junta espécies e percebe a verdade terrível sobre o universo. Ele agora sabe demais. A questão final que essa história deixa não é só para ele, mas para todos nós. Se a ignorância é mesmo uma bênção, vale a pena conectar os pontos para encontrar uma verdade que pode nos destruir?